Olá pessoal, vamos fazer aqui resolver dois exercícios de transmissão digital em banda passante. O primeiro que eu quero resolver é a questão 2 da lista 6, né? Então, acredito que é importante fazer essa revisão sobre os problemas envolvendo probabilidade de erro. Talvez isso possa cair e é um pouco mais delicado, às vezes tem que prestar bastante atenção nos detalhes. Então, vamos lá. Então, aqui a 2, né? Vamos ler a 2 aqui. Considere um sistema de transmissão digital em banda passante com potência de transmissão PT igual a 4 mW, ganho das antenas de 5 dB na transmissão e 8 dB na recepção, perda de percurso 105 dB e o N0 é menos 196 decibéis watt por hertz. O canal tem largura de banda 4 MHz e a modulação utilizada é MPSK, com pulso raiz de cosseno levantado, com fator de Rohloff alfa 0.25. Determine então a potência recebida em dBW. Tá, então vamos lá. Temos os dados dos problemas aqui, né? PT, 4 mW, etc. Também a gente pode tirar essa conclusão aqui, que a gente vai ver que não vai ser necessária para esse problema, mas é bom lembrar, né? Essa multiplicação N0 vezes a largura de banda do canal vai dar a intensidade do ruído, né? Aliás, a variância, né, do ruído, se eu não me engano, é a potência. Então, só para lembrar desse fato aqui que é importante, então vamos lá. Aqui seria dBwatts, né? Tem um W. Então, fazendo essa primeira questão aqui, calcular a potência recebida, dada todas essas perdas de percurso, etc., ganho de antena. Então, a gente tem aqui a potência de transmissão, menos 24 dB, né? E em escala linear a gente multiplica todas essas perdas e ganhos, né, para obter o valor total da potência recebida. Só que a gente está trabalhando em decibéis, então a escala logarítmica a gente vai poder somar, né? Somando as 4 itens, né? Potência transmitida, seria menos 24 dBwatts aqui, mais o ganho de transmissão, que é 5 dB, né? Na verdade, a antena está dando esse ganho, seria um aumento na potência. A perda de percurso, menos 105 decibéis, e é uma perda alta, né? Isso é natural, porque imagina a transmissão, especialmente sem fio, é difícil você não ter uma perda alta na transmissão. Então, tem que somar essa parcela também. E por último, o ganho na recepção de 8 decibéis. Então, somando todo mundo aqui, a gente vai ter que potência recebida, sinal recebido, menos 116 dBwatts. Então, isso aqui é relativamente simples, essa letra A. E a letra B, como é que fica, né? Determinar a máxima taxa de símbolos que pode ser alcançada sem produzir interferência intercibólica. Né? Determina a máxima taxa de símbolos que pode ser alcançada sem produzir a interferência intercibólica. Então, dadas essas limitações, o que a gente pode deduzir aqui, né? Se você olhar no material, ele fala lá, explica, né? Porque também a banda do sinal, né, em banda passante, vai ser 2 vezes a banda do pulso de formatação G em banda base, né? Porque isso, por causa da translação para a banda passante, para alta frequência, a banda do sinal acaba sendo duplicada, né? Basicamente é aquilo que a gente vê na modulação DSB-SC. É a mesma coisa aqui. Então, acaba duplicando a banda, né? Então seria... Só que a gente sabe que o BG tem essa formulação aqui, 1 mais alfa sobre 2 RS. É multiplicado por 2, é 1 mais alfa RS. Isso tem que ser menor ou igual à largura de banda do canal, né? Porque você não quer que sua banda do seu sinal, em banda passante, a largura de banda, extrapole a largura de banda do canal. Então, substituindo aqui como alfa 0.25, você consegue deduzir que a taxa de símbolos tem que ser no máximo 3.2 megabaud, né? Mega símbolos por segundo. Então, é isso aí. Limitação por conta do cosseno levantado. Se aqui fosse um 5, o alfa seria 0, né? Então a gente teria exatamente o limite máximo, né? 4 MHz, mas como a gente tem um cosseno levantado, tem que levar isso em consideração. Questão C, supondo que seja usada uma modulação 8 PSK, né? Maximizar aqui. Supondo que seja usada a modulação 8 PSK, determina a máxima taxa de bits que pode ser alcançada sem produzir interferência intercibólica e satisfazendo EB sobre N0 maior ou igual a 10 decibéis. E aqui ele já antecipa, né, que isso corresponde a uma probabilidade de erro de bit menor que 10 a menos 3, ou seja, apenas 0,1% de erro. Né? Então, ele já está dando o EB sobre N0 necessário para que isso aconteça. Facilita um pouco, vocês vão ver por quê. E na outra questão isso não é dado. Mas se cair na prova, provavelmente o professor vai dar essa informação
do EB sobre N0, porque senão pode complicar um pouquinho, mas vamos lá, resolver. Então ele quer saber a máxima taxa de bits, dado que o EB sobre N0 tem que ser maior do que 10 decibéis, maior ou igual. Então, tendo essa limitação, né, EB sobre N0 maior ou igual a 10 decibéis, então o que acontece? A gente tem que o EB, a energia do bit em decibéis, em dBj, né, dB joules, tem que ser maior ou igual a N0 em dB mais 10 dB. Por essa equação aqui, né? No que a gente está trabalhando em escala logarítmica e por isso a soma, né? Então, o EB, a energia de bit, tem que ser maior ou igual, por bit, tem que ser maior ou igual a menos 186 dB joules. Então, levando em consideração aquilo que a gente já calculou, a potência recebida é menos 116 dB watts, a limitação em termos de potência de recepção para a taxa de bits, então, pode ser calculado. Então, tendo em mente que a energia de bit tem que ser maior ou igual a menos 186 dB joules, a gente chega à conclusão que é necessário, que tem uma limitação aí por conta da potência de recepção. Com a potência de recepção tem que ser pelo menos, é exatamente essa aqui. Então tem esse aqui, tem uma limitação atrelada à taxa de bits, pois para cada bit você tem uma energia gasta para ser transmitido, né? Então, se você multiplica pela taxa de bits, que é a quantidade de bits que é transmitida por segundo, você vai acabar tendo uma quantidade de potência, né? Você tem EB, que é a unidade de joules, né, de energia, vezes a taxa de bits, que são bits por segundo. Então, multiplicando os dois, né, que na verdade o bits por segundo seria como basicamente a unidade de hertz. Então, hertz vezes joules vai dar o quê? Vai dar watt, né? Então, joules por segundo, watt. Então, isso aqui tem uma dimensão de potência. Então, a gente quer que essa potência aqui não pode passar de menos 116 dBW, né? Porque essa aqui é a potência recebida. Então, não pode extrapolar disso. A gente tem que a taxa de bits máxima, multiplicando aqui, na verdade, em escala logarítmica, a gente soma, né? O EB que a gente achou. A gente tem que a taxa de bits pode ser no máximo 70 dBHz ou em escala linear, tem muito mais sentido nessa situação, de 10 megabits por segundo. Mas essa seria a limitação em relação à potência de recepção que foi calculada, que foi definida. Então, então a gente tem que levar isso em consideração, né? Levar em consideração, dada a energia de bit, dada a potência de recepção, a nossa taxa de bits acaba sendo encontrada, né? Então, digamos assim que para o sistema funcionar não é exatamente isso que ele falou, mas fazendo uma reflexão. Para o sistema funcionar ele tem que ter uma potência de recepção no mínimo menos 116 decibéis watt, né? Então, tendo isso em mente, porque certos sistemas realmente dependem, né, de uma potência mínima. Então, tendo isso em mente, e tendo em mente que a energia de bit ali foi fixa, né, foi fixada, então a gente está atrelado a uma limitação física de potência, 10 megabits por segundo. Porém, ainda tem a limitação em termos da largura de banda do canal. Então, tem a potência, né? A potência ela tem que ter um mínimo, no caso do menos 116 decibéis watt, e também nós temos que respeitar a largura de banda, né? Então, se não tivesse limitação de potência, teria a limitação de canal ainda, né? Não poderia transmitir quantos bits eu quisesse se não tivesse limitação de potência. Então, a gente tem que calcular essas duas limitações para descobrir qual é menor e assim falar, isso aqui é o limite mínimo. Aliás, o limite máximo da taxa de bits. Então, tendo isso em mente, né, a gente sabe que no caso, como a situação aqui, o 8PSK, né, a transmissão, como foi colocado no sistema, como foi colocado no problema aqui, é um MPSK. Aqui na letra C ele acaba falando aqui a modulação 8PSK, então, tendo isso em mente, né, a gente sabe que o M, né, o número de símbolos, vai ser igual a 8. Então o RB está relacionado com RS por essa expressão aqui, né? O RB é igual a RS vezes o número de bits por símbolo, que seria o logaritmo da base 2 de M, né? 8. Então, tendo levando isso em consideração, né? Sabendo que na letra B a gente calculou que o RS é no máximo 3.2 megabaud, então a gente tem que a taxa de bits é menor ou igual a 3.2 mega, né? 10 na 6 vezes 3, que seria log 2 de 8. Então, o limite físico aqui para relacionado à banda do canal, 9.6 megabits por segundo. Então, a gente pega o menor desses limites, limitação de potência, limitação taxa de
largura de banda do canal. Então, a segunda limitação relacionada à largura de banda do canal é maior, então uma limitação maior, então a gente fica com essa, né, que a RB tem que ser no máximo 9.6 megabits. Então é isso. A jogada dessa questão é levar em consideração aqui essa taxa aqui EB sobre N0, né? Então, te dá essa informação, diz que isso aqui está relacionado com a probabilidade de erro de bit menor que 10 a menos 3. Então, tendo isso em mente, você tem que, né, fazer essa condição. Nada mais é que essa EB sobre N0 acaba sendo uma forma de medir a relação sinal-ruído, né? Então, essa é a jogada da questão. No primeiro caso, uma limitação relacionada ao ruído, a probabilidade de erro, e a segunda ao canal, a limitação da largura de banda do canal. Então é isso. Agora vamos para a questão 6.12. Aqui eu acabei mantendo 6.2, mas é 6.12 essa segunda questão. Então ele pergunta, né, qual dos dois sistemas abaixo requer maior potência de transmissão, né, dadas as limitações necessárias. Então, no sistema A, sistema B, aqui tem as informações do enlace, né, a perda de percurso, a taxa de bits, o N0, a espectral de potência, ruído, a modulação de cada sistema e a probabilidade de erro de bit máxima, né? 0,1% e 1%. Ele quer saber qual que precisa de maior potência para transmitir. Então, uma breve reflexão agora se fazer é que no sistema A eu quero uma probabilidade de erro menor em relação ao sistema B, mas a taxa de bits acaba sendo menor, né? Então 10 kilobits por segundo e 1 megabit. Então, bastante diferença. Só que então não fica muito evidente, né? Se os dois, por exemplo, se o sistema A requeresse uma taxa de bits menor do que o sistema B, uma probabilidade de erro de bit menor do que o sistema B e uma modulação com mais símbolos, que já é o caso, né? Então o sistema A acabaria sendo evidente que ele precisaria de uma potência menor, mas nesse caso não. Nesse caso a gente não tem como ter essa sem realizar os cálculos, porque a probabilidade de erro de bit máxima que se deseja é maior, 10 vezes maior, aliás, 10 vezes menor do sistema B, então isso aí tem que ser calculado. Então vamos lá. Calcular as potências de transmissão. Vou começar com o sistema A aqui. O sistema A ele tem modulação 8 PSK. Os parâmetros fornecidos são exatamente esses aqui. Então, temos aqui que perda de percurso 110 decibéis, taxa de bits 10 kilobits por segundo, N0 é menos 195 decibéis watt por hertz, e em escala linear é 3.16, 23, 10 na menos 20 watts. E a modulação é MPSK, então vai ter um número de símbolos igual a 8. E a probabilidade de erro de bit igual a 10 a menos 3. Diferente da questão anterior, aqui ele não dá a relação a EB sobre N0 que se deseja, né? No mínimo. Então, a gente tem que descobrir isso também. Não tem como saber sem fazer os cálculos aqui da função Q. Então, essa questão é boa para vocês acabarem se familiarizando um pouco mais com essa função Q e entenderem qual é a funcionalidade dela, qual é o interesse dela. Então, aqui, a expressão que no sistema 8 PSK, né? Tem ali, apostila você pode ver, um M maior ou igual no caso a 8, a gente tem que a 8 PSK ela tem aproximadamente a probabilidade de erro de bit aproximadamente igual à função Q dessa expressão aqui, que ela relaciona número de bits e a relação EB sobre N0. A gente tem esse termo, né, que a gente quer uma probabilidade de erro igual a 0,1%, só que a gente não tem a energia de bit necessária aí para essa situação, e a gente quer encontrar isso. Todos os restos a gente tem, então vamos colocar todos os termos aqui dentro, substituindo, né, o M e o N0, fazendo os cálculos, a gente vai ter que a probabilidade de erro de bit menor ou igual a 10 a menos 3, e o Q, que seria exatamente essa aproximação, e desse argumento aqui vai ser menor que 10 a menos 3. Então, simplificando e extraindo da raiz, termo constante, temos que o Q na raiz quadrada de EB vezes 5.409 vezes 10 na nona tem que ser menor ou igual a 10 a menos 3. Isso significa o quê? Que a gente tem essa relação aqui, e essa função Q ela é uma função uma função definida por uma integral, que é calculada uma função exponencial decrescente com argumento x ao quadrado, se não me engano. Então, qual é a moral da história? Tem essa função que ela acaba sendo
uma função, quanto maior o argumento, menor o valor dela. Então, eu aumentando o EB aqui, eu aumentando o EB, essa relação aqui, essa função Q do argumento com o EB maior, ele vai crescendo, essa função Q vai crescendo. Vou pegar aqui para vocês verem. A função Q, ela é uma função decrescente, né? Então, aqui a função Q, então, aqui nesse gráfico da direita que eu abri, é uma função decrescente, que à medida que o argumento vai aumentando, ela vai diminuindo. A tendência é que quanto maior o argumento, menor ela é. Então, ela está diretamente relacionada com a probabilidade de erro. Ela vem da função de que a variável aleatória relacionada ao ruído, ela é uma variável aleatória gaussiana. Então, ela acaba tendo essa distribuição de probabilidade que faz com que ela possa ser calculada como uma integral de uma função exponencial decrescente. Então, tendo isso em mente, a gente vai ver aqui que a gente deseja um EB que satisfaça essa condição. Só que a gente tem aqui uma função que a gente não tem como calcular rapidamente, né? A não ser com uma calculadora e um software. Tem que ser menor ou igual a 10 a menos 3. Só que a gente isolar esse EB aqui, a regi EB. O que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a função inversa de Q nos dois lados da inequação. Só que fazendo isso, a gente acaba invertendo o sinal dessa inequação aqui. Então, antes o Q tinha que ser menor ou igual a 10 a menos 3. Agora você tem essa expressão aqui. Essa expressão aqui, pequeno errinho aqui, não é menor ou igual, é maior ou igual, no caso. Então, essa expressão aqui, ela tem que ser maior ou igual do que Q na menos 1 de 10 a menos 3. Então, eu apliquei o Q na menos 1 em ambos os lados, que é a função inversa Q. Para a gente não interessa, mas ela tem uma função inversa. Pode ser encontrada na internet, os valores. Então, o argumento aqui ele acaba aparecendo, né, quando eu aplico a função inversa. E aqui do lado aparece um Q na menos 1. Q na menos 1 de 10 a menos 3. Isso aqui pode ser calculado, encontrado na internet ou no MATLAB mesmo, fazer esse cálculo. É uma função que calcula para você. Então, nada mais é que uma integral numérica, né? Então, a gente tem que Q na menos 1 de 10 na menos 3 é 3.091. Então, a raiz quadrada de EB, e lembrando que esse sinal aqui na verdade é maior ou igual, né? Que você quer que a função inversa aqui vai ter que ter um argumento, aliás, o argumento da função Q tem que ser grande, tem que ser maior para poder satisfazer essa condição, já que a função Q é decrescente. Então, isolando os termos aqui, a gente tem que a raiz quadrada de EB maior ou igual a 5.715 vezes 10 na menos 10. Então, elevando ao quadrado, a gente tem que a energia de bit tem que ser maior ou igual a 3.266 vezes 10 na menos 9. Isso em decibéis joules, menos 184.9. Então, tendo isso em mente, a gente consegue calcular a relação EB sobre N0, que se deseja satisfazendo no mínimo, né? Então, fazendo um arredondamento aqui, vamos ter que EB sobre N0 tem que ser 10 decibéis. Então, sabendo isso, sabendo a energia de bit também, né, necessária para satisfazer essa condição de probabilidade, pode calcular a potência de recepção necessária para que essa probabilidade de erro seja atingida, aliás, não seja ultrapassada. Então, multiplicando aqui, né, a energia de bit pela taxa de bits que foi fornecida também, seria no caso 10 kilobits por segundo, então a gente vai ter que a potência de recepção de 3.266 vezes 10 na menos 15 watts, que dá cerca de menos 145 dBwatts, ou menos 115 dBm, né? É uma unidade mais comum de potência nesse meio de transmissão, né? Transmissão sem fio, principalmente. Então, também agora para calcular a potência de transmissão, a gente tem que levar em consideração a perda de percurso. Cuidado, então, menos 110 decibéis. Então, relacionado para essa expressão aqui, para a potência de transmissão, a potência de recebida, né? Dividido pela perda de percurso. Isso em decibéis você faz uma subtração e vai ter que a potência de transmissão é menos 35 dBwatts, ou menos 5 dBm. Então, essa é a conclusão. A potência de transmissão é menos 5 dBm, certo? Então, agora para o sistema B, calcular, bem parecida a situação, só que agora a gente tem a taxa de bits em 1 megabits por segundo, a modulação QPSK que tem um n igual a 4, então, né, 4 símbolos, e a probabilidade de erro de bit é menor ou igual a 10 a menos 2. Então, nessa situação, só que aqui muda a expressão, porque para QPSK, a probabilidade de erro de bit é menor ou igual que a função Q, a raiz quadrada de 2 vezes EB sobre N0. Então, sabendo que a probabilidade de erro de bit tem que ser menor que 10 a menos 2, pode relacionar as duas coisas dessa forma. Para que isso seja
fingido com certeza, né? De erro de bit ser menor que 10 a menos 2. Então a função Q aqui, com esse argumento, tem que ser menor ou igual a 10 a menos 2 para garantir isso. Então, novamente, a gente substitui o n0 aqui dentro da equação e tira da raiz quadrada, né? Então vamos ter desse lado a função Q da raiz quadrada de EB vezes 11,25 vezes 10 a 9 tem que ser menor que 10 a menos 2. Aplica novamente a função Q inversa dos dois lados. A gente tem que, olhando na internet, ou fazendo o cálculo no MATLAB, a função Q inversa de 10 a menos 2, 0% no caso, é 0,496. Então é isso. Aí tendo essa inequação novamente, aqui lembrando que a função Q, por ser decrescente, vai alterar o sentido da inequação. Então a gente quer que o argumento seja maior ou igual do que a inversa de 10 a menos 2, que é 0,496. Então, isolando aqui o EB, chega um EB, tem que ser pelo menos 1,944 vezes 10 a menos 21 joules. Dá em decibéis menos 207 dB joules. Então, isso dado o N0 fornecido, a gente tem uma relação EB sobre N0 de menos 12 decibéis. Então, essa é a relação necessária para atingir essa probabilidade de erro de bit. Então, para uma modulação QPSK. Então, também levando em consideração agora a taxa de bits que ele selecionou, que seria de 1 megabits por segundo, 10 na 6, né? Então, multiplicando um pelo outro, o EB que a gente achou, vezes a taxa de bits, vai chegar numa probabilidade de recepção mínima de 1,944 vezes 10 a menos 15 watts. E é aproximadamente menos 147 dB watts ou menos 117 dBm. Então, aí a gente soma subtrai a perda de percurso, que é igual ao anterior, 110 decibéis, vamos chegar a uma potência de transmissão de menos 7 dBm. Então, por 2 dB de diferença, o sistema B requer menor potência, uma quantidade menor de potência. Então, essa é a resposta para a questão. Uma pergunta simples, mas que requer um desenvolvimento matemático bastante razoável, né? Então, espero que tenha dado para entender. Espero que eu possa ajudar de alguma forma aí na disciplina. Obrigado pela atenção e boa sorte aí na prova para vocês.